Olá, você está no curso Serviço Social na Educação. Esta é uma videoaula sobre a escola e a prevenção ao uso de drogas. Para iniciar esse debate, é necessário ressaltar que o contexto escolar tem sido utilizado em muitos lugares para o fortalecimento do tráfico de drogas e, ultimamente, o combate mais efetivo das autoridades nesse sentido tem trazido resultados de coerção interessantes e até satisfatórios, por assim dizer. Porém, a nível de contexto social, ainda muito precisa ser feito para que esse enfrentamento e essa prevenção aconteça desde a sua origem, uma vez que o vício nas drogas começa pelas drogas de maior intensidade psíquica e com o tempo elas tendem a se agravar, de modo que o entendimento de que a sensibilização na escola para gerar a prevenção e a rejeição das drogas por parte dos alunos é uma estratégia de longo alcance, de grande duração e com resultados extraordinários. Trocando e resumindo e trocando aqui em miúdos, para usar uma linguagem bem popular, significa dizer que muitos daqueles que hoje são viciados em crack não seriam se na escola tivesse sido feito um trabalho de sensibilização mais apropriado, mais aprofundado, que mostrasse a ele os danos que a droga iria lhe causar. Não temos com esse debate a intenção de tratar o uso de drogas como algo totalmente excludente ou de negar o direito das pessoas que querem usar droga ou possam fazê-lo, pois esse é um contexto totalmente contraditório, antagônico, polêmico, que necessita de muito debate, de muito estudo. Apenas oferecendo aqui um aporte teórico na discussão no que diz respeito à escola apresentar projetos de enfrentamento ao uso de drogas por crianças que ainda não respondem civilmente por suas ações. Então, neste caso, o enfrentamento é diferente. Então, nós vamos ver que no ambiente escolar vai aparecer aquele aluno que ainda está na educação fundamental e ainda não responde civilmente, mas também no ensino médio vai aparecer o aluno que já é maior de idade, que já responde civilmente, que já tem o direito de fazer o uso de drogas, caso assim o decida e não transforme-se em um problema de saúde pública. A droga por si só já é um problema de saúde pública. Então, analisando previamente o contexto da escola, quais são os fatores preocupantes em relação ao uso de droga? A escola deve tratar e discutir o uso de drogas. Como as pessoas respondem isso? Os alunos poderão dizer assim: agora vão querer nos assustar mostrando os efeitos e os problemas de usar drogas. Os professores podem dizer assim: mais trabalho para nós. Enfim, é aí que mostra-se mais uma vez evidente e necessária a atuação do serviço social no enfrentamento de mais essa problemática, que é o uso de drogas. Normalmente na escola vai aparecer o uso de cola de sapateiro, álcool, de cannabis, que é a maconha propriamente dito, as drogas mais leves, em alguns casos as mais pesadas. E o uso de drogas também ele vai se manifestar como uma forma da expressão da vulnerabilização da família a que aquele indivíduo participa. Em alguns casos mais raros, a família não tem participação, a família não tem, por assim dizer, abre aspas, culpa, o indivíduo realmente é que fez a sua escolha. Mas a maioria dos casos está ligada à vulnerabilização social. Então é um campo de trabalho para o serviço social. Depois da Revolução Industrial, no mundo todo, avolumou-se tanto a produção como o consumo de drogas. E veio, obviamente, para dentro das famílias, e o irmão mais velho que usa, o vizinho que usa, o amigo de grupo do jogo de futebol que usa. Então, para se sentir parte daquilo tudo, o indivíduo acaba utilizando também, ou por curiosidade.
o uso de substâncias psicoativas, de droga, ele tem um caráter ritual, agregador, prazeroso, para promover interação em eventos e alguns até em atos religiosos. Mas no ambiente escolar ele está intimamente ligado à participação de grupo, está intimamente ligado ao reconhecimento social, à adequação social. Se você vai fazer parte de um determinado grupo que usa drogas, automaticamente você tem que usar drogas. Se você quer aparecer mais descolado, mais esperto, mais inteligente, mais evoluído, vamos assim dizer, mais para frente, então o indivíduo é estimulado a consumir drogas. E ele fará isso para se sentir parte do todo e para se adequar socialmente. Hoje, o abuso de uso de drogas ele já é considerado um problema de saúde pública, mas também em alguns casos é considerado um problema de saúde, um problema educacional, porque um usuário de drogas dentro de uma sala de aula pode modificar, caso ele não tenha a orientação devida, ele não tenha a sensibilização devida, ele não tenha um trabalho, não seja feito um trabalho específico com ele. Apenas um usuário dentro de uma sala de aula pode tumultuar todo o ambiente, trazendo grandes prejuízos para a escola. Então, qual é o papel da escola num problema tão amplo, tão disseminado e tão prejudicial à educação como um todo? A escola é um local privilegiado para reflexões e formação de consciência, papéis culturais, a transmissão do conhecimento, papéis políticos, organização de grupos, favorecimento de resolução de conflitos sociais e psicológicos e desenvolvimento de determinadas posturas éticas, sociais e políticas. E o uso de drogas, na maioria dos casos relacionado a questões de agregação social, não é difícil de ser resolvida quando tratado na sua origem, na sua raiz, antes de o usuário tornar-se, além de um dependente psicológico, um dependente físico, que seria aí o segundo grau da dependência. E hoje, com as políticas de redução de dano, o novo entendimento teórico da questão da recuperação ou da ressocialização do indivíduo que consome drogas psicoativas, houve toda uma construção de um novo aporte teórico, de todo um aparato, de toda uma argumentação em torno disso, das formas do fazer correto. E o assistente social precisa estar inteirado desses dispositivos, ele precisa conhecer, entender como reduzir, como fazer o controle, a prevenção do uso de drogas com a teoria, a ideologia da redução de danos, sem causar prejuízo ao usuário, sem trazer situações vexatórias, sem constrangê-lo e levá-lo a mais revolta quando o caso é estimulado por problemas mal resolvidos na família, que gera revolta, rebeldia, ou na própria vida pessoal. Então não é fora de propósito que a escola atenta às situações próprias dos tempos atuais e se envolva com a cidadania ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade, a segurança, a saúde dos alunos e particularmente com a prevenção aos comportamentos de risco entre eles. Então, se você vai fazer uma prevenção ao uso de drogas, não pode tomar por base projetos simplesmente de coerção, de proibição. A redução de danos tem relação com isso. E o princípio dentro da escola, é o melhor lugar para o entendimento da aplicação da política de redução de danos, que vem por meio da sensibilização, do acompanhamento diário e contínuo, das entrevistas, das escutas, da ouvidoria, de ter um ambiente para conversar com esse aluno, para tentar entendê-lo, para fazer mudar o foco de valorização de seus princípios, encontrar um objetivo comum que ele possa traçar, construir sonhos, metas a longo prazo de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento intelectual, de emancipação social. E esse é o trabalho do assistente social. Um trabalho individualizado, feito também na coletividade grupal, caso haja mais do que um na escola, mas principalmente trabalhando da forma individual, no famoso tete a tete, olho no olho, conversar, ouvir, atender,
tentar alcançar algum recurso, ocupar esse usuário com alguma ocupação social que lhe traga algum retorno como indivíduo, como parte de uma classe, porque a maioria se sente excluído da família, se sente excluído do grupo escolar, sem amigo. Então ele só quer se reafirmar. Muitos dos casos são assim. E o assistente social pode fazer isso através de um projeto de intervenção bem elaborado. O objetivo da prevenção desenvolvido na escola é evitar os usos de risco problemático ou a dependência de substâncias psicotrópicas. A atuação da escola como instituição educacional dirige-se a um conjunto dos alunos, promovendo a chamada prevenção universal e, como disse antes, a prevenção também individual. O assistente social vai fazer o trabalho coletivo, mas também vai desenvolver o programa de escuta individualizado para tratar o problema na sua origem. Esse atendimento que precisa ser feito na escola não cabe ao professor fazer. Embora o professor possa aplicar um projeto de combate às drogas, de prevenção às drogas, combate é uma palavra que eu não acho que a aplicação dela parece uma guerra, um conflito. Nós estamos falando de seres humanos que têm uma resposta comum aos problemas. Por exemplo, um pai de família que vê o seu filho sendo atacado, ele vai reagir violentamente para defender a sua prole. Uma mãe muito mais ainda, porque o sentimento, o instinto maternal é muito mais forte. Então, não é justificando aqui a atitude, mas um jovem ainda que não entende bem as suas emoções, que se sente excluído, abandonado, rejeitado, de certo modo, sem estar incluído em nada, sem projeto de vida, sem afetividade, sem amor familiar, acaba tentando se defender da dor interna que sente de alguma forma. É instintivo isso. Alguns provocam uma dor para eliminar outra. A outros mergulham no trabalho. Alguns têm a capacidade de mergulhar nos estudos, se tornam grandes intelectuais, mas algumas pessoas não conseguem, simplesmente elas apenas querem mitigar a dor. Elas simplesmente querem preencher o vazio existencial e acabam se envolvendo em drogas. Não necessariamente são pessoas ruins, não necessariamente são pessoas de índole ruim, mau caráter, desonesta, mas acaba que uma coisa pode levar a outra ou não. Independente de qualquer argumentação nesse sentido, cabe à escola participar do trabalho de prevenção primária, ou seja, antecipar-se à experimentação por meio de ações que tenham como objetivo. Nesta perspectiva, cabe à escola participar do trabalho de prevenção primária, ou seja, antecipar-se à experimentação por meio de ações que tenham como objetivo evitar problemas decorrentes do uso de risco. Esse trabalho de intervenção antecipada faz parte da política de redução de danos, ou seja, a escola vai trabalhar com alunos que estão dentro da idade da curiosidade, sensibilizando por meio de projetos pedagógicos que levem ao debate dos danos sociais, psicológicos, familiares e todos os prós que o uso de drogas traz. Mas também é preciso estar consciente que existem alunos que já apresentam problemas com o uso de drogas. Para estes é necessário que se tenham ações planejadas de prevenção secundária, às vezes até fora da sala de aula, no trabalho em rede com o juiz, o juizado de menores ou o juiz, com programas de ressociabilização, de intervenção um pouco mais pontual e mais imediata, para trazer esse benefício para a escola. E aí aparece o trabalho do assistente social por meio desse trabalho em rede, do acompanhamento, da transformação desse princípio de vício, desse uso, dessa dependência em um fator de emancipação social. Reverter o processo e evitar que o uso se torne crônico também é parte da política de redução dos danos. O professor dificilmente vai conhecer na íntegra, detalhadamente, a política de redução de danos. Já o assistente social, esse conteúdo é parte do seu desenvolvimento profissional. Então ele tem, diria até como obrigação, de conhecer essa nova política, que é a política
de redução de danos na prevenção do uso de drogas. Enfim, dentro desse debate fica a pergunta, qual é a melhor postura, a melhor forma? Então estamos construindo esse novo aporte teórico. Quando digo estamos, eu me refiro à intersetorialidade profissional, ao trabalho em rede. O judiciário está pensando nisso, a medicina está pensando nisso, a psicologia tem trabalhado isso, a psiquiatria, o serviço social, a intersetorialidade profissional tem trabalhado essa nova política, que é a política de redução de danos. Entende-se que esse trabalho é a melhor forma de enfrentar as drogas, a não criminalização do usuário, a não criminalização do porte, inclusive de drogas, mas um trabalho mais efetivo no sentido mais de humanização, que não cause vexação para o usuário, que não estabeleça um princípio de exclusão, mas de inclusão, porque excluído ele já está, uma vez que ele entrou nas drogas. Então, o processo agora tem que ser de ressocialização, eliminar palavras de condenação, de mais exclusão ainda. Por muitos anos, essa criminalização, esse policiamento, esse ataque ostensivo chamado de combate às drogas, não trouxe benefício quase nenhum, mais prejuízo do que benefício. Então agora se trabalha pela raiz do problema, ou seja, a política de redução de danos, ela é uma prevenção para eliminar o uso dentro do possível, e é claro que da objetivação do usuário também, porque ele tem que ter a iniciativa, e o trabalho é feito nesse sentido, com o engajamento da família, a participação dos familiares, o acompanhamento dos familiares em todo o processo. O processo tem que ser voluntário, tem que ser de autoaceitação, só em último caso é compulsório, mas se possível, na maioria das vezes, tem que ser de autoaceitação, deliberadamente. O usuário tem que decidir participar do processo, ele precisa estar envolvido em toda a participação do processo. Por isso que haverão recaídas e retomadas, e recaídas e retomadas, até que haja a conquista do objetivo, que é a eliminação completa das drogas. Então, nesse novo processo, a princípio, os orientadores, as pessoas que vão trabalhar, não vão recomendar o abandono absoluto da droga, mas a diminuição do uso gradativamente até que haja o abandono total, a menos que haja, claro, uma decisão por parte do usuário em fazer o abandono total. Ele é livre para fazer a sua escolha, e se assim o fizer, tem que ser aceito de bom grado, com certeza. Então agora o que se trabalha mais é um trabalho para diminuir os riscos de consumo e a iniciação nas drogas, vamos assim dizer. A iniciação. Então quando você combate o foco, ou seja, quando você trabalha prevenindo, trabalha com o grupo que tem mais vulnerabilidade para acabar se engendrando nas drogas, se envolvendo com drogas, você já está protegendo os outros alunos, as outras crianças no espaço escolar de ter esse contato com as drogas. Dentro dessa nova postura da política de redução de danos, é necessário assumir uma postura baseada no diálogo, evitando o autoritarismo, a hipocrisia, a visão unilateral, preconceituosa, religiosa. Agindo assim, há muitas mais possibilidades de ser aceito por parte daquele usuário que é aluno, e fazer com que o comportamento geral possa se refletir sobre o comportamento de recuperação, as opções de escolha, porque tem que partir internamente, são escolhas feitas pelo usuário. Ele precisa decidir que quer emancipar, que quer se livrar daquela dependência, e ele só vai fazer isso com um diálogo, e através do diálogo ele vai conhecer, entender quantas pessoas ele já prejudicou, os prejuízos que trouxe para si mesmo e para terceiros, para o seu desenvolvimento social, educacional, enfim. Esse diálogo vai construir um pensamento, um raciocínio lógico para negação por parte do usuário em relação a uma atitude que está sendo prejudicial a ele mesmo. Muitas instituições escolares, pressionadas pelos pais, pela mídia ou pela constatação de uso e abuso de drogas entre os alunos, têm atuado de forma improvisada e acrítica. E isso é muito prejudicial, porque acaba agravando ainda mais. Para trabalhar na prevenção ao uso de droga, exige-se preparo técnico, científico, ferramentas adequadas para essa intervenção. É por isso que o assistente social tem que necessariamente estar incluída no
ambiente escolar. É claro que o professor tem muito conhecimento, é um cientista também, mas ele tem a sua especificidade de aplicação da sua ciência. E com certeza não é a prevenção ao uso de drogas. Embora ele possa incluir no seu currículo, no seu projeto pedagógico, projetos que visem, que alcancem e que trabalhem através de metodologia a transmissão desse conhecimento, o debate desse conhecimento, a introdução desse princípio, traga à tona a discussão, ele não tem as ferramentas necessárias para fazer de forma mais aprofundada. Vai acabar improvisando e aí vai agravar a situação. Será que fazer pesquisa sobre o efeito destrutivo das drogas é o suficiente para evitar o uso ou construir uma postura em relação às mesmas? Será que trazer o debate para a sala de aula sem a participação direta dos profissionais que realmente sabem como aplicar as técnicas e os instrumentos, será que traz algum benefício de fato ou simplesmente vai se tornar apenas mais um projeto ético-político solto no tempo, como alguns de meio ambiente que são feitos a partir de reciclagens, produzindo mais lixo do que o que já tinha antes de começar o projeto? Enfim, esse também é uma ideia para o trabalho na prevenção das drogas. Quando é feito sem capacidade profissional, técnica de fato, ele acaba levando outros jovens a ficar mais curiosos pela droga do que criar um sentimento de rejeição em relação a ela. Fazem eles desejarem ela mais do que rejeitarem. Então é necessidade de preparo, muita necessidade. E urge que o assistente social esteja no ambiente escolar, e não só esteja, mas que ele tenha realmente o preparo técnico para o enfrentamento dessa questão. E ele faça, além do serviço social, um curso, uma pós-graduação na área, se ele realmente, nas áreas que vão estar abrangendo a sua atuação ali naquele ambiente, para ele entender se políticas públicas, prevenção às drogas com dano reduzido, com redução de danos. Não é possível trabalhar a questão de drogas na escola como se fosse uma ilha. A realidade local deve ser considerada tal como fatos e mitos a respeito do assunto. A situação real do uso e abuso de drogas, ideias e sentimentos dos alunos, pais e comunidade sobre o assunto. Não dá para usar o folclore, o senso comum, o mito, como base científica para estabelecer um princípio de prevenção ao uso de drogas. É necessário um projeto de intervenção baseada num acúmulo teórico sério, bem elaborado, bem fundamentado e amplamente testado. Está aí a política de redução de danos, que já foi bem aceita e os seus resultados já são visíveis. Então, trabalhar com base na lei da política de redução de danos e os demais princípios do serviço social, como a plena autonomia do indivíduo, a emancipação, a construção de uma nova ordem societária, o projeto ético-político, a não vexação do usuário, não provocar o vexame, situações vexatórias, o combate ao preconceito que se tem em relação a isso, já está nos princípios norteadores do Código de Ética da Profissão, e também já é uma soma. A ciência ela se constrói, ela se programa, somando-se uma a outra, e esse princípio nós já temos. Então agora nós só precisamos colocar em prática. E na escola, em busca de caminhos para fazer esse enfrentamento, o foco principal do trabalho da escola deve ser uma postura de reflexão, que contribua para a visão crítica da situação e dos problemas para o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de escolha dos adolescentes. Eles têm que partir da escolha deles. Nenhum projeto autoimpositivo tem sucesso, porque ele vai ter sucesso por meio da coerção, da imposição autoritária, mas assim que o aluno virar a esquina, ele está livre. O adolescente ele não decidiu internamente, não é uma decisão crítica, consciente de pensamento, é uma imposição, não tem resultado a longo prazo, apenas naquele momento. Tem que se considerar também os aspectos intelectuais, as informações. É necessário que se considere os aspectos de ordem afetiva, se esse usuário vem sofrendo abandono, violência doméstica. É necessário também uma metodologia ativa que ajude a lidar com as frustrações e promova o desenvolvimento da autoestima, que ajude o jovem a decidir e aprenda a interagir com o grupo. São fatores que cooperam em um projeto de prevenção.
ou seja, o valor próprio, a autoestima, a autovalorização, propriamente, por assim dizer, a própria emancipação do indivíduo social, no conhecimento dos direitos. Uma pessoa que só recebe desprezo, que é isolada por todos, é isolada pela família, na escola ele tem dificuldade de aprendizagem, acaba sendo isolado pelo professor. E aí ele fica... E de repente alguém do uso de drogas, um viciado, ou alguém que já está tendo problema, se aproxima dele e faz amizade com ele. Então ele é uma vítima do processo. E como vítima do processo, ele é facilmente levado e assim se torna um usuário de drogas. Então, trabalhando esses aspectos, você começa a perceber que o uso e o abuso de drogas, ele sempre tem uma raiz, às vezes comum e às vezes inédita, mas basicamente está ligado ao quadro social, psicológico e social. Mas nós não trabalhamos com a psicologização do serviço social, nós trabalhamos com a parte social. O que cabe a nós é esse trabalho, a parte social, entender a complexidade das vulnerabilidades sociais e tentar criar um projeto de intervenção para superar e assim prevenir o uso e o abuso de drogas nas escolas. Assim terminamos essa aula. Futuramente nós vamos montar uma outra aula de uma forma mais específica para comentar sobre abuso de drogas. E no momento eu peço que vocês comentem no fórum, participem do fórum, deixem as suas sugestões. Uma aluna pediu para não colocar fundo musical, nós vamos pensar nessa perspectiva. E muito obrigado a todos, todos bons estudos e uma boa aula.